Salve, galera! Esta é a Med School. Eu sou o Teacher Pita. Esta é a aula de inglês. E eu acabei de perceber que faz horas que eu tô gravando com o mesmo moletom. Eu fui olhar os vídeos antigos das últimas semanas no YouTube e eu vi que eu tô sempre com esse moletom. É que eu tô em casa, tá frio, eu gosto desse moletom. Que bom ter vocês aqui. Muito obrigado por estarem assistindo a aula de hoje, mesmo que seja no futuro. Eu sei porque hoje tá rolando a festa junina da escola, né? A Med School tá fazendo a festa junina e vocês estão comendo pipoca, tomando quentão, entendeu? E não me chamar. Eu não posso também porque eu tô a milhas e milhas daí e tô gripado. Vocês já perceberam que o teacher tá um pouco fanho, então me perdoem por isso, tá? Vou me esforçar para fazer o meu melhor aqui. Tô com a minha aguinha aqui do lado, já tomei um monte de chás, remédios e afins. Bora para a aula de hoje. Hoje eu preparei um tema que, cara, as pessoas acham que ele é um monstro, as pessoas acham que ele é difícil, mas ele é a coisa mais querida que tem, sabe? As pessoas olham assim, meu Deus, esse tema é difícil, o que que eu vou fazer? Caras, esse tema é um barato. Vou trabalhar com vocês hoje, presente perfeito. Vem comigo, que vai ser muito legal. Espero poder ajudar vocês com as questões. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Beleza? Sharing screen. Abrindo Picture in Picture. Tá lento o negócio aqui. Esse computador aqui tá pedindo um novo teacher. Aê! Sempre lembrando que, para vocês terem as anotações da aula de hoje, tá? É só vir no nosso e-board. Se você não tem ainda, me avisa que eu posso compartilhar com você, né? Procurar na caixinha dia 27 de junho, né? E lá estão todas as minhas anotações, tá? Então, hoje, o tema é Present Perfect, tá? Na verdade, ele é só uma desculpa para a gente ver outros tempos verbais, para ver o passado simples, para ganhar vocabulário, tá? É só uma desculpa. Então, vamos para grammar. O que é esse tempo, o present perfect? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Ó, se eu digo assim, ó, I live in Passo Fundo, já escolhi uma cidade com nome menor, Marau. I live in Marau. Pronto. Essa frase é presente simples, ela indica uma verdade, um fato, present simple, tá? Simples, tá? Frequência, tá? Então, a frase 1 pra gente é present simple. A frase 2 vai ser I am living in Marau. Ok? Essa frase, ela tá no presente contínuo, tá? E ambas as frases dizem que no presente momento da minha vida, né, eu habito a cidade de Marau. A primeira como present simple e a segunda como present continuous. Mas você pergunta assim, mas teacher, qual a diferença entre elas? Qual a diferença entre dizer uma e a outra? A diferença é que quando você fala segunda, I'm living em Marau, alguém pode entender assim, talvez ano passado ele não estivesse morando, talvez ano que vem ele não vai morar lá, talvez ele esteja de passagem, né? E quando eu digo I live in Marau, eu tô dizendo pra pessoa, olha, minha casa é em Marau, eu moro em Marau. Sou marauense. Marauense, marauano, Marau. Muito bom. Ok? Marauense, eu acho que é marauense. Ok? Bom, agora, se eu dissesse assim, ó, I lived in Marau in 2015, por exemplo, né? Essa frase já indica que é passado simples. Past simple. Ok? Ela significa que a ação que eu tô falando, morar em Marau, acabou. Terminou e eu sei quando terminou. Em 2015. Então, past simple ou passado simples, ele tá ligado, o que ele quer fazer é dizer quando uma determinada ação acabou ou encerrou, ok? É para isso que ele existe e ele quer nos dizer, ele fixa muito em quando. Normalmente, a gente marca que a marca de tempo vem no final, assim, da oração. Mas na vida real, ela acontece dentro de um grande contexto, tá? Então, o texto começa
No ano de 2015, tal pessoa, blá, 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 e o texto vai. Tô olhando para a prova da URGS, tá? E o texto vai, 2, 3 linhas, dali a pouco vem a lacuna. Tá? Ó. Dali a pouco vem a lacuna. Aí vem a questão com lacuna. E a questão com lacuna diz assim: quais das opções abaixo, A, B, C ou D, é a melhor opção para preencher com o verbo e aí das opções, tá? Digamos que seja, vou usar uma questão bobinha, tá? Digamos que a letra A diga que é live, que a letra B seja am living, tá? E a letra C é lived, tá? O cara vai dizer assim, nossa, mas não tem nada que prove. Lá no comecinho tem uma pista, tá? Pode ser no ano de 2015, mas pode dizer assim, quando fulaninho estava no colégio, ó, estava, marca de passado, né? Ou logo depois da Segunda Guerra Mundial, então a gente está acostumado a fazer exercícios, nem esse aqui, ó. I verbo, tem uma lacuninha aqui, I verbo, em Marau, em 2015. Aí pergunta, qual a melhor forma de colocar verbo? Aí a gente diz, passado simples, lived. Por quê? Porque é em 2015. Esse é o mais óbvio que tem, tá? Porque tá sempre juntinho a marca de tempo tá sempre juntinho ali no exercício de gramática pura, né? Mas quando a gente tá falando de contexto, e de novo, prova é contexto, né? A gente tem que prestar atenção em outras dicas. Quando estava no colégio, quando se formou, ao sair de casa, depois de tal acontecimento histórico que as pessoas conseguem entender quando foi e que é marca de passado, tá? São boas dicas pra gente prestar atenção nisso, tá? Depois, I was living in Marau. Gosto de Marau, sabia? Todo ano eu ia numa festa lá. Na minha juventude, in 2015. Essa frase é o que a gente chama de past continuous. Ou seja, tá claro para vocês que a 3 é passado da 1 e a 2 é presente da 4, tá? Presente simples, presente contínuo, passado simples, passado contínuo, tá? E de novo, se perguntar, teacher, qual a diferença entre elas, né? É porque a número 4 está contando sobre algo que estava acontecendo em determinado momento no passado. Pausa para água. Então, na continuação da 4 poderia ser: eu estava morando em 2015 quando me convidaram para ir morar em Passo Fundo, por exemplo. Eu nunca morei em Marau, tá? Mora em Marau. 5. Podia dar uma música isso aí. Mora em Marau. Tchuru, tchurururu, mora em Marau. Tchu, tchu. Tá. Que isso? Desculpa. Agora, a frase poderia ser assim, ó. I have lived in Marau since 2015. Essa oração, que é o tema da nossa aula de hoje, é present continuous. Tá? E o present continuous é um tempo verbal. Desculpa. Pita bocó. Present perfect. Tá? E o present perfect é exatamente o tema que a gente vai trabalhar hoje, tá? E ele tem uma coisa interessante que é a formação dele, tá? Tem uma fórmula. O present perfect, na forma afirmativa, ele tem um subject, que é o sujeito. Ele tem um have ou um has. Lembrando? Eu, tu, nós, vós e eles usará have, enquanto he, she, it usará has. Mais um verbo no particípio, passado. Tá? Não participio presente, participio passado. Aquela terceira coluna que a gente usa, né? Então, por exemplo, se for o verbo se, o passado é só, o particípio é sin que a gente usa. Se for o verbo be, o passado é was or were e o particípio é been. Se o verbo for o verbo to go, o passado é went, o particípio é gone. Se for o verbo to play, só para ter um regular, o passado é played e o particípio é played. E o que essas palavras querem dizer? Seen. Seen, o verbo é ver, particípio visto. Verbo to be, o verbo é ser ou estar, particípio sido ou estado. O verbo é gone, particípio presente é ir, particípio é ido. E o verbo played
Verbo jogar, por exemplo, né? Jogado, brincar, brincado. Tocar, instrumento musical, tocado, tá? Então, é sempre essa formulação para a forma afirmativa. Tem que ter um have ou um has, tem que ter have ou has, né? Depende se o sujeito é eu, tu, e tem que ter a forma de particípio de um verbo. Como eu estou usando um verbo regular, que é o verbo live, acabou ficando lived. Mas eu gostaria de deixar claro que o lived que eu estou usando aqui é o lived do particípio, tá? Fica estranha a frase? Não fica, olha só. Eu tenho morado em Marau desde 2015. Nós falantes de português, a gente prefere dizer assim, eu moro em Marau desde 2015. E aqui tá a grande pegadinha, tá? Uma das, tá? Porque a nossa tendência é ir para número 1. Eu moro em Marau desde 2015. Mas se tiver aquele since, eu gostaria de dar a primeira dica aqui, ó. Since é uma marca de presente perfeito. Encontrou um since numa frase, pode ter certeza. Ó, cuida, porque começou no passado e é verdade até agora. Então se liga, porque encontrando um since é uma marca de tempo perfeito. Teacher, eu continuo sem entender. Vou mostrar para ti uma marca de tempo, então. Uma linha de tempo, tá? Imagina que isso aqui é uma linha de tempo, esse é todo o passado, e esse aqui é o agora, tá? Quando eu digo I live in Marau, tá? Vou trocar de vermelhinho aqui, tá? Vou dizer assim, olha, é uma ação que acontece no presente, eu moro em Marau, tá? E é só importante ali, tá? Não quer dizer se eu não, essa frase 1 não quer saber se foi antes ou depois, né? Se eu vou continuar fazendo isso, né? É uma verdade, frequência, um hábito. Quando eu digo verdade, frequência e hábito, é porque frases como eu vou à escola toda manhã ou eu bebo muita água são frases no presente simples, tá? Enquanto I am living in Marau, presente contínuo, só para diferenciar, tá, filhos? Só para diferenciar, deixa eu colocar uma coisinha ali para não vai ficar bom. Só para diferenciar, eu vou pintar assim, ó. Tá? É agora. Vou colocar só no o do agora para dizer assim, ó, é uma ação transitória. Atenção, asterisco aqui. O presente, eu sei que o presente contínuo é usado para ação acontecendo no momento que se fala, ação em volta do presente momento e futuro. Hoje, na minha aula, é só para ação acontecendo no momento que se fala, tá? Número 2, I lived in Marau. Número 3, I lived in Marau in 2015, tá? Vou pintar isso aqui de rosa, tá? Como é que eu respondo essa? Como é que eu sei marcar isso aqui na linha de tempo? Bom, eu vou descobrir onde é 2015, arbitrariamente, eu vou dizer que aqui é 2015. Aqui é 2015. Tá, bora! Né? Aí eu pinto lá de rosinha, ó, que bonito, né? E aqui tá o passado simples. Atenção, passado simples é uma ação que acabou, terminou, eu sei quando aconteceu a ação, tá? Como é que eu sei? Porque tem a pista em 2015. Mas, como eu disse antes, há outras pistas no texto, porque você vai ler texto, há outras pistas no texto, né? Quando ele nasceu, quando era pequeno, quando era criança, quando estava no casamento com fulano, ok? Já I was living in Marau in 2015, que é o presente contínuo, tá? Eu vou pintar de laranjinha aqui e vou botar um amarelo, talvez. Nossa, ficou lindo. Pelo amor de Deus. Vamos botar um azul, então. Credo em cruz. Tá louco. Joia. Então eu vou colocar, só para ficar um pouquinho diferente, tá? Vou colocar aqui assim, ó. Azulzinho e amarelinho, tá? Uma ação transitória, né? Que aconteceu, que estava acontecendo lá em 2015, mas pode ser que mudou ainda em 2015, tá? E como é que eu marco a frase 5? I have lived in Manaus since 2015, tá? Vamos marcar aqui, I have lived, e vamos pegar aqui uma corzinha verde, né? Aí faz assim, ó, pega desde 2015 e traz até agora. Para não dar muito problema de cor, eu só vou colocar entre os dois, tá? Não ficar muito... E é isso aí, ó. Isso é o presente perfeito. Uma ação que começou no passado e vem até agora. Uso 1, mas o presente perfeito também tem outros usos. Um outro uso clássico do presente perfeito é falar sobre uma ação que aconteceu no passado, mas eu não quero dizer quando, tá? Então, se eu disser I have lived in Marau, right? Aí quer dizer, olha, o outro vai entender, olha, começou no passado, tá acontecendo no passado isso aí, mas não sei quando, ok? Então pode dizer assim, oh, I have
worked so hard. I have worked so hard here. Ó, nossa, eu tenho trabalhado tão arduamente aqui, eu tenho dado o meu melhor aqui, né? E não precisa dizer quando, percebeu? Não precisa dizer. Quem escutar vai entender, olha, não é agora que essa pessoa tá dizendo, né? E não acabou. Aconteceu em algum momento do passado e por isso a pessoa tem que trabalhar. Olha, tá em português, tá certo? Eu tenho trabalhado arduamente. Quando? Não sei, não importa quando começou. Por quê? Porque o passado simples, frase de número 3, tá interessado quando a ação aconteceu. O presente perfeito tá interessado na ação, tá? E sim, ela aconteceu no passado, pode ser que ela tenha acabado, mas não quero dizer. Ou ela começou no passado e ela continua até agora. Ok? Esse é o presente perfeito. Bom, eu ia fazer perguntas, dúvidas ou questões, mas vocês estão na festa junina. Quero ver as fotos no Instagram depois. Vamos para os exercícios, tá? Vamos share other thing here. Tadadá. Apresentar outra coisa. Tchuru, entire screen. Tchuru, ok. Então vai começar aqui, ó, uns exercícios pra gente fazer teste, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Testezinho então, ó. Nossa, meu Deus. Sam played tennis yesterday. A pergunta é, essa ação tá encerrada? Tá encerrada. Yesterday. Is this action finished? Yes. Finished. Tá? Por quê? Foi ontem, ontem acabou, terminou. Jeff lived in Hawaii 2 years ago. O Jeff mora no Hawaii agora, né? Não, ó, 2 years ago. Então, ago é uma marca de passado simples, né? Ele mora no Hawaii agora? No, he doesn't. A ação tá terminada. Passado simples. O Sam jogou ontem. Ontem acabou. A ação tá terminada? Passado simples. Então, quando você usar passado simples, significa que acabou a ação. Terminou. Agora, Peter and Paul cleaned their room last Saturday. Ó, marca de passado. Ou seja, ontem, na terça, hoje de manhã, se for de tarde, né? Acabou. Tanto tempo ago, tanto tempo atrás. Acabou. Last ou last, né? No último sábado, sábado passado, né? Passado de novo. Essa ação acabou? Eles já limparam? Sim, eles já limparam. Eles não estão ainda limpando o texto. Agora, em comparação. Sam has played tennis since he was 15 years old. Ó, since, uma marca de presente perfeito, né? Começou quando ele tinha 15 e ele joga até agora. Does Sam still play tennis? O Sam ainda joga tênis? Yes, he does. Jeff has lived in California for 2 years. For, assim como since, é uma marca de presente perfeito, né? Então, Jeff has lived in California for 2 years. Deixa eu só melhorar isso aqui. Gente, desculpa, eu tô... Como eu tô doente, eu tô muito pau. Tchururu. Nossa, cara, é muito ruim. Essa sensação de resfriado é um horror. Tá? Jeff has lived in California. A gente usa has porque é terceira pessoa. He, she ou it, né? Por 2 anos. Ele ainda mora na Califórnia? Yes, he does. Ou, eu não sei. Tá? Não sei. Acho que não. Acho que sim. Acho que mora lá sim. They have always cleaned their room on Saturdays. Então, olha, eles têm sempre limpado o quarto deles nos sábados ou aos sábados, né? Aos sábados. Tem alguns lugares do Brasil que eles dizem de sábado, né? Eu trabalho de sábado, eu estudo de sábado. Estranho. Mas ok. They have always cleaned their room. Ou seja, do they still clean? Eles ainda limpam? Yes, they do. Eles ainda limpam. Se fosse não, se fosse passado simples, seria eles limparam, né, no sábado passado. Ok? Excelente. Sylvia and Mary, verbo conhecer, pode ser knew or have none. Uma a outra, each other, desde que elas eram crianças. Tá? Pensa na resposta, knew or have none.
Enquanto isso, meu cachorro late aqui aos meus pés, bem quentinho. Ele tá. Sylvia and Mary have none. Por que have? Porque são duas, tá? Algumas pessoas acham que quando elas olham Mary, né? Ah, Mary é she, tem que usar has. Não, não, não. Aqui são duas pessoas. Sylvia and Mary have known each other, se conhecem desde que elas eram crianças. Então, ó, tá aqui o sense para dizer, ó, isso aí tá com cara de presente perfeito, né? E aqui tá a marca de a oração que vira marca de tempo, ó. Desde que elas eram crianças. Não precisa ser desde 1980, desde do ano 2000, tá? Pode ser uma outra frase a marca de tempo. Silvia, verbo encontrar, conhecer, tá? Has met aqui, tá? Encontrar, conhecer a Mary na escola. Elas estavam na mesma classe, na mesma turma, tá? Então a Silvia, verbo encontrar, conhecer, as opções são met ou has met, tá? A Mary na escola quando elas estavam na mesma turma. Qual a melhor opção nesse caso? A melhor opção nesse caso é met. Por quê? Porque eu sei já que foi quando elas eram crianças, né? E sei que foi na escola. Atenção, nesse caso, escola não é necessariamente uma marca de lugar, né? Pode ser uma marca de tempo, porque as pessoas entendem um período em que os seres humanos vão à escola de tal idade a tal idade, tá? Mary, verbo fazer amizade com a Silvia imediatamente, tá? Resposta certa. She made. Por quê? Porque eu sei quando foi. Foi quando elas estavam lá no tempo de escola, quando elas se conheceram, tá? Agora, essa oração número 8 tá fora de contexto, tá toda solta, né? Poderia ser um has met, tá? Nesse caso não é, tá? Porque é made, porque eu sei quando tá claro na minha conversa quando aconteceu a história. Te invejo, Sebastian. Dormindo aqui. Sylvia and Mary are old ladies now. Elas são senhoras agora. Mas elas, verbo continuar, amigas por todos esses anos, tá? Remain é o verbo continuar, eu vou tomar um gole d'água e você escolhe a resposta certa. But they have remained, tá? Por quê? Porque elas ainda estão vivas, começou essa amizade lá no tempo de escola, e é verdade até agora, now. Então, começou lá no tempo de escola e vem vindo, vem vindo, vem vindo. Nossa, pra onde foi isso aqui? Começou lá no tempo de escola e vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo até agora. Presente perfeito. Ok? Número 1. Eu, verbo estudar inglês, 2 years ago. Escolhe a resposta que você acha que é correta. 5 segundos. I studied. E por que a gente marca studied? Porque tem o ago. O Frank, verbo estudar inglês, studied ou has studied. Vai lá. O Frank has studied for a long time. Não diz quando. Tá? Não tem uma marca de tempo dizendo, ah, foi nessa data. Não tem. Então ele tem estudado. My father in Korea during the war, né? Verbo viver. Tá aqui a marca de tempo, ó, durante a guerra, né? Então, ele morava na Coreia durante a guerra. Eu não sei se é morou ou morava, porque não dá para saber se é pretérito perfeito ou pretérito imperfeito de subjuntivo, tá? Só por isso. Lee, na Coreia, toda a vida dele. E ele está feliz morando em Seul. Has lived ou lived? Se o Lee ainda estiver vivo no momento dessa frase, has lived. Ele tem morado na Coreia desde toda a sua vida. Pergunta your homework yet? Tá? Esse yet aqui, nessa oração, significa já, tá? Então, na interrogativa, ele significa já. Então, a pergunta é, você já terminou o tema de casa? Tá ficando tarde, tá? Quando eu tenho yet, é uma boa prova de que é presente perfeito. Have you finished? Né? Você já terminou o seu tema de casa? Quero chamar a atenção para esse yet em vocabulário, tá? Cuidado, tá, galera? Tem
caiu recentemente no OPF, né? Uma questão sobre esse assunto. Tem o yet, que é parente do but, que é parente do however, que é parente do nonetheless, que caiu na UFSM, na UPF, né? Que é parente do nevertheless, tá? Então tem um yet que é ainda ou já, né? Mas tem um yet que é mas, porém, entretanto, todavia, contudo, embora a gente pouco se fala sobre ele. Ok. Então vamos para as questões. Last year, Sport Clube Internacional, verbo vencer o campeonato. Não foi last year, foi este ano. Oh, boa, this year. Tá? Então, olha só. Será que vai fazer alguma diferença nessa oração se eu trocar last year por this year? Bom, eu tô em junho já, quase julho, né? E o campeonato foi em fevereiro, março, maio, não, janeiro, fevereiro, enfim, era verão, né? Então, nesse caso, não faz diferença se eu disser last year, no ano passado, ou this year, porque eu já tô no momento futuro em relação ao que aconteceu. Então, tem meses desse ano que são passado. Janeiro, fevereiro, março, passado, tá? Qual das opções abaixo é a melhor opção? Eu tomo um gole d'água enquanto você escolhe a opção. E a resposta certa é a letra C de Canadá, né? Porque o verbo vencer não é um verbo regular, win é o presente, foi venceu não, né? E has won não, porque não é presente perfeito, né? Last year ou this year é marca de presente, é marca de passado simples. A Jenny ou Ginny, verbo perder, chaves. Vai lá. Jane. Como é ela, não pode ser have. Letra A tá fora, letra C tá fora. Nossa, ficou horrível. Letra C tá fora, tá? Se tem has, não pode ser lose, porque lose é a forma presente desse verbo. Tá fora. Lembrando que esse verbo é to lose, no presente. Não confunda com to lose, tá? Que seria afrouxar, por exemplo. Né? Então, lose é frouxo, solto, né? E com um O apenas, aqui, isso, é perder. O passado é lost, eu perdi, tu perdeste, ele perdeu, enquanto o particípio é lost, perdido. Esse é o lost que está nas letras B de Brasil e D de Dinamarca. Eu dei uma enrolada aqui para você, caso tenha marcado uma das que eu anulei, né, você já pudesse marcar uma das outras, tá? A resposta certa é D de Dinamarca, tá? She has lost her key, tá? E por que a letra D de Dinamarca? Porque gramaticalmente, tá? Jane ou Jeannie é ela e o possessivo de ela é her. Eu sei, eu sei. E esse pode ser um assunto de prova. Não sei se os vestibulares estão prontos para correr esse risco ainda, para falar sobre isso, mas eu sei que o pronome they, them, their é usado quando eu falo de um homem ou de uma mulher, e esse homem ou essa mulher, essa pessoa, não se identifica como he ou she, mas eu acho que os vestibulares ainda não estão prontos para isso. Poderia ser letra B? Poderia ser letra B, mas eu duvido que os vestibulares, nesse momento, junho de 2025, estão prontos para fazer essa mudança e aceitar there como uma resposta. Os falantes de inglês já aceitaram isso há muito tempo, tá? Não é uma celeuma em língua inglesa, tá? Não é um grande problema. He's very strong. He waits for 15 years. Oh, ele é muito forte. E ele, verbo erguer, pesos por 15 anos. Vai lá. Quer saber o verbo? Ele é assim, ó. To lift, lift, erguer, lifted, lifted, tá? O passado é com ED, o particípio é com ED, tá? Vamos lá. Has pode ser, tá? Porque é he. Então não vou eliminar essa. E been pode ser porque é o particípio do verbo, beleza. He lifted. Não, porque é por 15 anos. Não diz que acabou, tá? Pode ser que na oração, no texto, diz assim,
a ação aconteceu em tal tempo, o texto é do texto que aconteceu no ano de 1800 é Camargo, aí sim, tá? Mas olha a primeira ação, ele é muito forte, ele ainda existe esse cara, tá? Então não pode ser passado. Lifted, tá? Resta certo usar has, mas não dá para ser o verbo no presente, tá? Precisava que fosse o verbo no particípio, né? Então, he has lived, não dá. Left não é o verbo que a gente tem aqui, porque o verbo é lifted, tá? Então, left não tá certo. A palavra existe, mas não tá certo aqui, né? E has left também não dá pela mesma razão, tá? Então a gente fica com a de América, e a gente chama esse tempo verbal de presente perfeito contínuo, né? Eu vou traduzir feio, tá? E depois eu ajusto. Ele tem estado levantando, erguendo pesos. Não, ele tem erguido, ele tá erguendo pesos há 15 anos, tá? 4, boa sorte. E motoboys voam pelas ruas de Santa Maria. E motoristas de carro ficam enlouquecidos buzinando. Liberdade de imprensa é algo que alguns países, tá? Países, haven't certo, hasn't não. Haven't certo, hasn't não, tá? Então ó, já tem duas que eu sei que podem ser, né? Have mais ing do lado, não, né? Have gosta de verbo no particípio. Então, deixa eu só ajeitar isso aqui. Eu tô olhando ou para a letra A ou para a letra C. Tem have e o verbo no particípio, o verbo to be no particípio. Beleza, tá? Respected poderia um verbo no particípio ou um verbo com ing. Então, por enquanto, tem duas certas, tá? Mas só uma vai fazer sentido. Então, que alguns países não têm estado respeitado ou não têm estado respeitando. Letra C de Canadá, eles não têm estado respeitando, ou eles não estão, se você quiser uma tradução em português do Brasil, não estão respeitando, tá? Eu sei que eu estou traduzindo o presente contínuo em português, tá? Mas aqui, de novo, a gente usa esse tempo verbal, presente contínuo, para falar sobre ações que aconteceram. Acho que o meu cachorro quer fazer xixi. Um instante só. Faça, por favor, a 5, enquanto eu abro a porta pro Sebastian sair. Vai, Sebastian, vai. Clássico. Where have you been? Pergunta a questão. Por onde você tem andado? Onde você tem estado? Né? Eu, verbo esperar, um mó tempão. Né? Tô te esperando um mó tempão. Por onde ia? A pessoa tá de cara, né? Com o atraso da outra. Né? Então, I have, beleza. Have, beleza. Has, não. Have, beleza, have, beleza. Tá. De novo. Depois de have não tem ing. É verbo no particípio. Tá fora, tá fora, tá fora. A de América. I have been waiting for you for ages. Né? Caso você não tenha se tocado, have tem como forma curta apóstrofo V. Has tem como forma curta apóstrofo S. Algumas pessoas vão perguntar assim, como é que eu sei que é um verbo to be, porque poderia ser um is, né? Que é um possessivo ou que é um has? Essa é uma excelente pergunta, tá? Então, o estranho caso do apóstrofo S, hoje, no Discovery Channel. Então, apóstrofo S, tá? Ele pode ser um is. Então, por exemplo, eu vou ter a seguinte oração. She's studying. Então, ou seja, vou ter um verbo com ing depois. She's a doctor. Vou ter uma informação sobre ela. Ela é uma médica, tá? Has. She's did everything. Ela tem estudado tudo, né? Ou seja, depois vem um verbo no particípio. Então, se o verbo tem ing depois, esse apóstrofo S é um is. Se o verbo está no particípio, esse apóstrofo S é um has. She has
been a doctor for 5 years. Tá? Ela tem sido uma médica por 5 anos, ou ela é médica há 5 anos, poderia ser uma outra tradução livre para essa oração. Opa, vamos fazer direitinho. She's been a doctor for 5 years. Ok? E quando ele é possessivo, a frase vai ficar assim: This is Anna's book. Tá? Então, ele vai ter uma relação de posse e haverá dois substantivos, né? Normalmente um é próprio, mas não necessariamente, né? E o outro é uma coisa que aquele substantivo próprio, aquela pessoa, né, tem. Mas podia ser students, book. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, tá? Mas vai estar entre dois substantivos. Um é o dono, o primeiro, o segundo é a coisa possuída. Esse é o livro da Ana. Então, o apóstrofo S pode ser um verbo to be, tem que ter ing, por exemplo, né? Por que que você tá me sugerindo escrever assim? Pelo amor de Deus, Google. Ah, pode ser um has, com um verbo no particípio depois. She has studied or she's been, né? E quando ele é possessivo, ele indica, obviamente, posse. Ele tá entre duas coisas. O Sebastião quer voltar pro quarto, mas eu não vou deixar. Vamos fazer uma mais difícil aqui? Aqui, ó. Numa das sentenças abaixo, os advérbios ou o advérbio não estão corretamente inseridos. Então aqui, ó, cara de URGS essa questão. Eu quero que você olhe para essas opções e me diga qual tá errada, tá? Vá lá. Se quando eu começar a explicar você não tiver encontrado a resposta, pausa, marca a resposta e depois me conta. E a resposta certa é C de Canadá. Esse advérbio não tá no lugar certo, tá? Quando eu tenho o verbo to be tá antes do advérbio. Gary is always dreaming of you. Todas as outras estão corretas. Ok? Questão número 8. Ah, não, eu queria fazer mais difícil, né? Então, 9, questão do Ita. Sara, verbo assistir, participar das aulas ultimamente. Reste? Esse é um assunto que eu devo abordar com vocês um dia. Eu gosto muito desse assunto aqui, ó. Tá? O rabinho da questão. Acho que a gente pode trabalhar com ele um dia desses, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho esse tag aqui, né? Significa que ele esteve aqui, tá? Na forma oposta. Então aqui, ó, tem que ter um hasn't, tá? Se no tag, né? Eu no rabinho ali, no finalzinho, depois da vírgula, ele tá na afirmativa, significa que na oração principal, tá? Ele estava negativo. E se o inverso é verdade, se ele está na negativa, aqui ele ia ser afirmativo, tá? Então, sabendo disso, didn't não pode, tá? Haven't não pode, até porque é Sarah, Sarah não usa haven't. E doesn't não pode. Embora Sarah use doesn't, não pode ser nenhuma das duas. Agora, mas esse aqui não era, a letra B não era hasn't, era hadn't, tá? Então não pode ser. A resposta certa é C de Canadá. Então a Sarah não tem assistido às aulas lately. Outra marca de presente perfeito, né? A Sarah não tem assistido às aulas ultimamente. Essas questões difíceis. Vamos para PUC. Vai lá. Já sabemos que aí não é. Vamos lá.
Antes do meu pai, verbo ir, partir. Ele, verbo contar, muitas histórias engraçadas, tá? A letra D não pode ser, porque falta um verbo aqui, falta um have, aliás, um has ou um had. My father gone não dá nessa oração. Então podia ser my father has gone or my father had gone. Letra D não pode ser. Letra C. Antes do meu pai estava indo embora. Se fosse assim, my father was going away, beleza, tá? Só até o away, né? Mas porque tem esse before, que é o antes, né? Esse was não fica bom. Pronto, agora você está entre duas, eu vou tomar um golinho de água e você vai marcar uma delas. Nessa questão, ela tem um segredo, tá? Eu tenho duas ações. Uma delas aconteceu antes da outra, tá? Ir ou contar histórias aconteceu antes. O que aconteceu antes foi contar histórias, tá? Então, ele me contou muitas histórias engraçadas antes dele partir, tá? Aqui tem uma dica que eu vou te dar, é que quando eu tenho duas ações no passado e uma aconteceu antes da outra, a que aconteceu antes tem que ter a palavra had, tá? Deixa eu só melhorar aqui. De novo, a gente tá só entre A e B, tá? Então, a que aconteceu antes tem que ter a palavra had. Marca. A resposta certa, antes de meu pai ir embora ou partir, ele tinha me contado, ou ele me contara, se você quiser usar o presente mais, o passado mais que perfeito, pretérito. O pretérito mais que perfeito, aí você vai dizer had told me many fun stories. Ok? Preciso de uma mais difícil. Patek, vamos lá. Quando eu conheci, eu encontrei o John, ele. Encontrei. Quando eu encontrei o John, ele tomar café da manhã. A, B, C, D, U, E. Vai lá. De novo, tem duas ações aqui, e pelo jeito uma aconteceu antes de outra no passado. Né? Então, quando eu encontrei o John, ele tomar café da manhã. Então, essa ação tá no passado. Se essa tá no passado e tomar café da manhã aconteceu antes, não pode ser has, não pode ser have, porque ele não usa have. Fora, né? Tem que ser com certeza had, tá? Bom, tem que ser had, tá? Todas usam a palavra already, que significa já para oração afirmativa. Então, already não é um ponto importante para eu responder essa questão, tá? Agora, eu tenho had na letra B. Eu tenho had, have e had, has. Atenção. Esse tempo verbal, pretérito, o past perfect, ele é desenhado assim. Eu tenho sujeito, no caso ele, subject, no caso ele, mais had, mais um verbo no particípio. Os cachorros estão enlouquecendo aqui em casa, né? Logo, eu preciso encontrar uma oração que tenha particípio. O verbo é to have, passado é had, particípio é had, tá? Então, eu preciso de uma oração que tenha esse had aqui. Então, aliás, quando eu encontrei o John, ele has, oh não, ele had already had. Mas pode ter dois had, sim. Eu tinha tido muitos problemas quando eu era. Né? Eu tinha tido, eu tinha andado, eu tinha comido, eu tinha dito. Né? Sim, pode, eu tinha tomado, ele tinha tomado o café da manhã. Né? Mas em inglês a gente have o breakfast. Por isso, e as refeições em geral, por isso B de Brasil. Mackenzie. É uma pergunta, tá? Então, e tem um ever. Né? Esse ever aqui é uma dica para usar have. Poderia ser do, poderia ser did, tá? Mas pode, tá? Então, mas se você só aprendeu o que é have mais ever, eu gostaria de dizer que poderia ser did e do. Então não elimina as letras C, D e E só por causa do ever, tá? Ele é possível.
Vamos lá. Letra C, tá? Quando eu usar did, eu não posso usar um verbo no passado, tá? Preciso usar um verbo no presente, tá? Então, cuidado. Quando eu usar do, eu não posso usar um verbo no passado. Preciso usar um verbo no presente. Então, cuidado. E quando eu usar have, eu preciso usar um verbo no particípio, tá? Então, cuidado, tá? Sabendo disso, o que que eu posso eliminar aqui? Ó, posso eliminar, por exemplo, cadê? Aqui, ó, letra D. Por que eu posso eliminar a letra D? Porque so, né, é uma forma de verbo no passado. Cuidado, tá? Você acertou, mas existe um verbo que é to, so. Teacher, o que que tu tá me dizendo? To, opa, hold on. Vamos virar to so, que é o verbo serrar, tá? Então, sim, ele pode ser um verbo no presente também, tá? Eu sei que a gente pensou assim, ó, que era o verbo to see, past tense, tá? Eu sei que a gente pensou que era o verbo to see, né? E aí o passado é só. Então, cuidado. Existe a palavra só, que é o passado do verbo ver, né? Existe a palavra só, que é o verbo cerrar. E ele é o presente, to saw, ok? Images. E é por isso que se eu digo, ó, a só, né? E se eu digo o Monserrate, desculpa. E se eu digo a jigsaw, essas são as imagens que aparecem. Movie poster. E se eu procurar o pôster do filme só, eu vou encontrar este filme aqui, que vocês já entenderam por que ele leva este nome, tá? Vou até tirar daqui que eu vou ter sonhos essa noite, tá? Tá. Mas o verbo a frase é sobre um vestido, né? Então acho que serrar não dá, ok? Serrar não dá. Então, alguma vez você trará um vestido, tá? E aí a gente vai procurar um outro verbo. To sew. É o verbo costurar, tá? Cozer é um bom. Nossa, me achei agora. Costurar, tá? To sew, past tense. E o passado desse verbo, sewed or sewn, ok? Images, tá? Então você pode lá colocar no passado, ó. Sewed é o particípio o passado, enquanto soon é o passado particípio, ok? Desculpem, gente. Tá, então a frase na verdade é, você já fez um vestido, já costurou um vestido, né? E lembrem que o verbo é to sew, ok? Cozer, costurar. Bom, have mais particípio, lembrando, ó, o particípio do verbo tá aqui. Have mais particípio pode. Have you ever, alguma vez, você já fez um vestido? Já costurou um vestido? Até aqui tá muito boa. E a resposta é sim. É sim, eu, verbo fazer, cozer, costurar, um mês passado. Passado simples. Essa é a forma de passado do verbo costurar? Sim, é a forma de passado do verbo costurar. Sewed. Então a A é a nossa resposta certa. A B não pode ser porque have mais só não pode, tem que ser um verbo no particípio. Did mais sue não pode. Did mais sue não pode. E assim por diante. Ibero, São Paulo, vai. You look tired. Então, você parece cansado.
Sim. Eu, verbo trabalhar sem parar o dia todo. Eu am working. Olha só, eu estou trabalhando sem parar o dia todo. A nossa tentação é marcar a letra A. Nós estamos tentados a marcar a letra A. Porque em português a gente fala isso, só que am working é agora. Estou trabalhando agora. E o dia todo começou de manhã, vem até de tarde. Tá? Então, não pode ser. I work, eu trabalho sem parar o dia todo. Faz sentido, mas não para essa oração. Porque você parece trabalhar, você parece cansado. Não. Letra C, I have been working. Check, muito bom. Já tô cansado, ó. Letra D, olha, eu vou trabalhar o dia todo, já tô cansado. Não, eu vou ter. Não, também não pode ser o will. C de Canadá. 19. Qual a oração correta? Se eu começar a explicação antes de você terminar, você dá um pause. Eu tenho morado muito bom nesta vizinhança, excelente, excelente, né? Porque se desde indica que é have lived. Desde uma criança? Não. Letra A não pode ser. Letra B. I have been lived. Eu tenho estado vivido. Não. Fora, fora. Letra C. I have been living, beleza. Have, mas to be no particípio. To be pede para o ing, excelente. Around here, por aqui, por essas redondezas. Desde infância, since childhood. Desde infância. Podia ter um my ali, né? Podia ser since childhood. Tá, não dá também. I live in this place since I was young. A gente tá tentado a marcar essa, né? I live, eu moro neste lugar desde que eu era jovem. Essa seria quase boa, mas não pode ser I live desde que eu era jovem. Fora. Quer dizer que a letra E? Não. Letra E diz I am living, eu estou morando nessa vizinhança por um longo tempo. Todas estão erradas. Vamos corrigir elas, uma de cada vez? Número 1. Ela estaria correta se no lugar, se aqui no since a gente tivesse since I was a child. Se tivesse um I was ali, beleza. Número 2. I have been living. Tá? Então, na número 2, para ela estar correta, aqui devia ser living. I have been living here since I was a child. Número 3. I have been living around here since my childhood. Deixa eu ter um my aqui no meio, tá? Maisinho aqui no meio. Ia tá legal. I live in this place. Não. Tá? A resposta correta aqui deveria ser I have been living. Podia ser assim, ó. Se fosse I have been living since I was young, excelente. I am living. Não. I have been living. Se fosse esse have been living aqui, ia estar certinho. Ok? Ia perguntar se tem perguntas, dúvidas ou questões, mas eu esqueci que vocês estão na festa junina hoje. Filhos e filhas, era isso por hoje. Desculpem estar fungando tanto assim. Muito obrigado por terem vindo. Que prazer ter vocês aqui. Um grande beijo. Fiquem bem. Até uma próxima. Bye, bye.